Uma colônia de morcegos foi descoberta no forro de uma casa no centro de Rio do Sul. Funcionários de Florianópolis foram deslocados a Rio do Sul para averiguarem a situação. A aparência dos morcegos não é lá muito bonita. São centenas de filhotes. Os morcegos são protegidos por lei ambiental e uma espécie que se alimenta de insetos escolheu uma casa aqui no centro de Rio do Sul para montar uma colônia. Agora é época de reprodução. DIV, Gerência de Saúde e a Cidasc estão estudando o caso para saber o que fazer com os animais. É um morcego insetívoro e ele é muito importante na atual conjuntura porque ele se alimenta de muitos insetos, né? E a gente conversou com o proprietário e a gente vai deixar a colônia em, vamos dizer assim, observação, né, até a época que seria a época indicada para tentar o desalojamento dessa colônia. A colônia fica numa casa na rua 15 de novembro. O proprietário não quis gravar a entrevista. Diz que desconfiou da presença dos bichos quando percebeu que fezes estavam caindo do forro. Isso foi no mês de março. Foi feita a higienização no local e cerca de 300 quilos de fezes foram recolhidos. O que ele não esperava era que os morcegos voltassem. Os morcegos, na maioria dos casos, têm apenas uma cria por ano. Na época de maternidade, as fêmeas juntam as crias em uma colônia berçário. Enquanto uma mãe sai para comer durante a noite, a outra cuida dos filhotes. Ele se reproduz no mês de novembro. Então agora os filhotes estão mais ou menos com 2 meses, eles ainda estão sem pelos. E quando eles estão assim, eles não conseguem voar. Então a época melhor para fazer a exclusão dos filhotes da colônia, né? É no final de fevereiro, início de março, quando está começando o outono. Aí está todo mundo adulto, todo mundo consegue voar e aí é mais fácil de excluir. Alguns adultos e filhotes foram recolhidos para análise. A espécie Tadariba brasiliensis pode ser encontrada em toda a América. Um problema de saúde, né, por causa de vírus, bactérias que ele tem na saliva. Também é muito importante ressaltar que a pessoa, quando vê um animal desse em sua casa, quando ele adentrar a sua residência, não pegá-lo com a mão. A orientação da equipe que vistoriou o local é aguardar o período de reprodução dos morcegos. É preciso que os filhotes tenham condições de voar para poder fazer a retirada correta do local. Os funcionários se comprometeram em auxiliar o proprietário. Que surpresa, né? E é importante a gente lembrar que, desculpe, caso você encontre uma colônia de morcegos, deve entrar em contato com a Gerência de Saúde, que vai fazer os encaminhamentos necessários para fazer a correta destinação dos animais, que, como a gente viu na reportagem, são protegidos por lei.